Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Daniela Vain. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2018, nos Estados Unidos. Daniela nasceu em 1993, em Roswell, nos Estados Unidos. E na época dos fatos que eu vou contar hoje, a Daniela estava com 25 anos de idade. É dito que a Daniela não conheceu o pai e ela foi criada pela mãe e o padrasto. A relação da Daniela com a mãe não era muito boa, porém ela se dava muito bem com o padrasto. E ele adotou ela legalmente e ela passou a utilizar o sobrenome dele. Aos 14 anos, a Daniela saiu de casa por conta desse mau relacionamento com a mãe. E é dito que ela passou a morar na casa de alguns amigos, mas ela também morou um tempo nas ruas. Ela acabou conhecendo um jovem chamado Tyler, que era 3 anos mais velho do que ela. E os dois tinham muita coisa em comum e eles se tornaram bons amigos. O Tyler, ele serviu no exército e ele esteve fora do país por alguns anos por conta disso. Quando ele foi dispensado e retornou para os Estados Unidos, ele foi morar no Alabama, pois a Daniela havia se mudado para lá e ele queria ficar mais próximo da Daniela. Os dois começaram a namorar, mas é dito que o relacionamento dos dois não era muito saudável. O Tyler, ele usava algumas substâncias ilícitas. Ele começou a utilizar essa substância após voltar para os Estados Unidos. Ele usava como uma forma de amenizar os traumas que ele tinha adquirido dessa época que ele estava servindo no exército. E ele acabou ficando viciado nessa substância. A Daniela passou a morar junto com o Tyler na cidade de Mobile, no Alabama, e os pais do Tyler moravam nessa mesma cidade. E a esse ponto ela tinha perdido quase que completamente o contato com a família dela. Ela falava com a mãe muito esporadicamente. E ela acabou se tornando muito próxima da família do Tyler, principalmente dos pais dele. Após 3 anos de namoro, eles tiveram uma filha chamada Cora. Os dois não demoraram muito para perceber que naquele momento eles não tinham condições de serem bons pais para Cora. Então eles deram a guarda da criança para os pais do Tyler, principalmente porque a Daniela ela não estava ali financeiramente estável e o Tyler por conta do abuso das substâncias ilícitas. A Daniela ela passou a trabalhar em 2 empregos e ela começou a consumir um medicamento para poder ficar acordada. Esse medicamento ele era comprado através de receita médica, precisava de uma receita médica para comprá-lo. Porém, esse medicamento não tinha sido receitado a ela por um médico, então ela comprava esse medicamento de forma ilegal. O relacionamento do Tyler e da Daniela chegou ao fim, porém eles reataram algumas vezes. Mas em 2016 o Tyler ele foi preso por uma invasão, algo que estava relacionado ali ao uso dele daquela substância ilícita. E nesse período que o Tyler esteve preso, a Daniela ela começou a sair com outros homens. Entretanto, após o Tyler sair da prisão, eles retomaram o namoro deles. Então a Daniela descobriu que ela estava grávida do 2º filho. Porém, ao saberem de quantos meses ela estava grávida, eles sabiam que o filho não era do Tyler. E o pai da criança ele não queria ter ali nenhum envolvimento na criação do filho. Porém, ele disse a Daniela que ele ajudaria financeiramente, que ele seria responsável pelo filho financeiramente. Mas mesmo assim, a Daniela ela resolveu colocar a criança para adoção após ele nascer. A Daniela ela escolheu o casal que iria adotar a criança. Era uma professora e um policial. E eles também moravam em Mobile, no Alabama. E no mesmo dia que a Daniela teve o filho, o Tyler ele teve uma overdose, porém ele foi socorrido a tempo. E após ser socorrido, ele foi até o hospital onde a Daniela estava para visitá-la. Depois disso, ele teria se entregado à polícia, já que ele estava, na verdade, em liberdade condicional, e isso quebrava uma das regras da liberdade condicional, o fato dele estar utilizando essa substância. Bom, após colocar o 2º filho para adoção, a Daniela ela passou a se esforçar ainda mais para ser uma boa mãe para Cora. E ela traçou algumas metas, e entre essas metas estava levar a filha à escola todos os dias, já que a menina ia começar a frequentar a escola. Ela também queria reformar o quarto da Cora e comprar um carro. A Daniela ia para o trabalho de carona com uma colega de trabalho, a Hannah, que acabou se tornando uma boa amiga.
E apesar dos avós paternos terem a guarda da Cora, a Daniela, ela era uma mãe muito presente e ela se esforçava muito para poder dar uma boa vida para a filha. E a Daniela via a Cora quase que diariamente. No dia 16 de julho de 2018, a Daniela ela foi comprar um carro usado. E uma das condições para comprar esse carro era que os carros eles tinham um GPS e esse GPS ele não podia ser desligado ou removido. Isso porque servia como uma garantia para a pessoa que estava vendendo, para caso o comprador ele não pagasse as parcelas, as prestações do carro. O carro pudesse ser localizado com mais facilidade para ele ser recuperado. A Daniela ela concordou com isso e no dia 17 de julho, ela foi com a mãe do Tyler, que se chama Julie. Ela e a Julie ela foram até esse local buscar o carro, então a Julie teria a deixado lá. Depois ela saiu de lá com um novo carro e foi até o shopping, onde ela foi comprar alguns materiais escolares para Cora. E a Daniela ela estava muito contente com a compra do carro, então ela resolveu que ela queria comemorar. Então ela teria entrado em contato com alguns amigos, a maioria dos amigos dela eram amigos do trabalho, porém muitos deles estavam no horário de trabalho. E então por volta das 18h30 ela foi até um bar e ela tinha um amigo que trabalhava nesse bar, que se chama Randy. E ela ficou lá conversando com o Randy, ela sentou junto ao balcão, então enquanto ele serviu entre uma pessoa e outra que ele servia, ele conseguia conversar ali um pouco com ela. E um tempo depois chegaram outros amigos do Randy nesse bar, o Denson e a Mallory. O Denson tinha cerca de 40 anos e a Mallory cerca de 30 anos. E a Daniela ela já conhecia a Mallory, elas já tinham se encontrado outras vezes, já que elas tinham alguns amigos em comum. Porém, era a primeira vez que ela encontrava com o Denson. Bom, os dois sentam junto a Daniela ali no balcão e eles ficam conversando. E durante esse período, a Daniela ela trocou algumas mensagens com a Hannah, a colega de trabalho dela. Bom, o Denson, a Daniela e a Mallory, eles acabam decidindo que eles vão daquele bar para um segundo bar. Então o Randy combina de encontrar com eles nesse segundo bar após terminar ali o trabalho. E às 20h57, a Daniela e o Denson eles se adicionam no Facebook. Então o Denson ele envia um convite para uma festa que ia ter na casa dele, dali a algumas semanas. E às 21h12, eles deixam o bar, se despedem do Randy. E às 21h46, a Daniela ela envia uma mensagem, um vídeo para a amiga dela, a Hannah. E nesse vídeo era possível ver a Daniela sentada dentro do carro dela e ela estava sozinha no carro. E segundo a Hannah, ela parecia estar um pouco alcoolizada. E esse vídeo ele foi mandado através de um aplicativo e esse aplicativo ele apaga os vídeos automaticamente após a pessoa que recebeu visualizar o vídeo. Bom, a Hannah telefonou para a Daniela alguns minutos após isso, porém a Daniela não atendeu. E através do GPS do carro da Daniela, mais tarde foi possível indicar que ela tinha deixado o estacionamento às 22h05, quase uma hora após ela sair do bar. Bom, às 22h08 ela já havia chegado no segundo bar e ela ficou lá conversando com a Mallory e com o Denson. E então a Mallory disse que ela ia a um outro local encontrar com alguns amigos. E então o combinado era que ela ia se encontrar com o Denson, com a Daniela e também com o Randy em um terceiro bar. Porém o Denson disse que ele tinha resolvido não ir nesse terceiro bar e que ele iria para casa. Bom, às 22h44, o Randy ele envia uma mensagem para Daniela dizendo que ele já havia saído do trabalho e estava a caminho desse terceiro bar. E logo após isso, os três, a Daniela, o Denson e a Mallory, deixaram esse bar, cada um em seu carro. Então a Daniela teria que sair no sentido à direita, para onde ficava esse terceiro bar. E o Denson teria que sair no sentido da esquerda, que era a direção em que ficava a casa dele. Porém, a Mallory disse ter visto a Daniela e o Denson, os dois saindo no sentido da esquerda. Ela achou isso um pouco estranho, porque a Daniela conhecia bem essa região e ela sabia onde ficava o outro bar. Às 22h57, o Randy ele telefona para o Denson, já que ele tinha chegado no terceiro bar e os amigos não estavam lá. Porém, o Denson não o atende. Bom, segundo o Denson, ele não tinha visto que a Daniela tinha saído na mesma direção que ele. E ele só percebeu quando ela sinalizou para ele parar o carro. Então os dois pararam em um posto de gasolina, um posto de combustível, que já estava fechado nesse horário. E lá a Daniela disse a ele que ela tinha perdido o celular dela. Às 23h17, o Denson ele liga para o Randy e conta o que tinha acontecido, que a Daniela tinha perdido o celular.
E nesse momento a Mallory ela já estava com o Randy nesse terceiro bar à espera da Daniela. E às 23h24, os dois carros deixam esse local, esse posto de combustível. Já às 23h37, o Denson ele envia uma foto para Mallory. E na foto era possível ver que ele estava naquele segundo bar. E ele diz que ele tinha encontrado o telefone celular da Daniela, porém havia perdido a Daniela. Segundo o Denson, a Daniela seguiu ele até parte do caminho ali em direção a esse segundo bar. Mas em um momento ela entrou numa rua mais movimentada. Até então ela não tinha chegado nesse segundo bar. Um dos funcionários desse bar tinha encontrado o celular da Daniela no estacionamento, então entregou ao gerente. E quando ele viu que o Denson estava procurando alguma coisa, ele perguntou o que era, então o Denson falou que era o celular e o gerente entregou o celular para o Denson. Às 23h52, o Denson ele faz uma ligação para Daniela através do aplicativo de mensagens do Facebook, que é um pouco estranho porque ele estava com o celular dela. E depois ele manda uma mensagem para ela dizendo que ele estava no segundo bar. Por volta da meia-noite, então Denson vai até o terceiro bar onde estava a Mallory e o Randy e a Daniela não estava lá. À 00h04 e 00h33, o Denson faz uma videochamada através do Facebook para Daniela, que obviamente não atende, afinal ele estava com o celular dela. Mas é possível que ele imaginasse que talvez ela estivesse ido para casa e que ela fosse atender ele através do computador. O Denson ele acaba perguntando o que ele faria ali, o que ele tinha que fazer com o celular, então o Randy diz para ele levar no dia seguinte no local onde a Daniela trabalhava. Ele concorda e então ele se despede ali dos amigos e vai para casa. Às 7h30 da manhã seguinte, a Hannah, amiga da Daniela, manda uma mensagem para ela, porém a Daniela não a responde. A Hannah não vê nada de estranho nisso, afinal ela imaginou que talvez a Daniela estivesse dormindo um pouco mais ou estivesse se recuperando ali da noite anterior. Até que a mãe do Tyler, a Julie, ela recebe uma ligação do Denson, dizendo que ele tinha encontrado o telefone da Daniela. Mas essa ligação é um pouco estranha, porque o Denson ele não conta pra Julie, ele não menciona que ele havia conhecido a Daniela na noite anterior. Ele fala como se ele tivesse encontrado o celular por acaso, e ele menciona que ele tinha visto ali que tinha a foto de um bebê no celular, então ele resolveu ligar pro último contato que a pessoa tinha telefonado, que era o da Julie, para informar que ele havia encontrado o celular. Mas a Julie, entretanto, ela não sabia que o Denson tinha conhecido a Daniela na noite anterior, então ela não vê nada de estranho na ligação. E a Daniela ela já tinha perdido o telefone outras vezes. Então a Julie aconselha ele a deixar o telefone celular no trabalho da Daniela. Mas, mais uma vez, ele não faz isso e ele volta a ligar algumas vezes durante o dia para Julie. Até que a Julie acaba dizendo para ele ficar ali com o celular, que a Daniela ia acabar entrando em contato com ele para poder buscar o telefone. No dia 19 de julho, a filha da Daniela, a Cora, tinha retornado de uma viagem com o avô. E então a Julie tinha certeza que a Daniela ia até a casa dela para ver a filha. Porém, ela não aparece. Com isso, a Julie fica muito preocupada. E então, no dia seguinte, ela fala com a Hannah. E é então que a Hannah percebe que ela não tinha recebido nenhuma resposta daquela mensagem que ela mandou para Daniela na manhã seguinte, aquela noite que a Daniela tinha ido aos bares. E as duas tentam entrar em contato com a Daniela através do Facebook, mas elas não têm resposta. A Hannah ela vai até o apartamento que a Daniela morava e ela vê que a Daniela não estava lá. Então ela entra em contato com aquele primeiro bar que a Daniela tinha ido. E então o Randy acaba dizendo que realmente a Daniela esteve lá e ele conta que ela estava com a Mallory e também com o Denson. E a Hannah ela não conhecia o Denson, mas ela acaba encontrando ele através do Facebook e manda uma mensagem para ele perguntando pela Daniela. Ele então diz que não havia desde aquela noite que eles tinham se encontrado no bar e que ele estava com o celular dela e estava tentando devolver o celular. No dia 20, a Daniela ainda não havia aparecido e ela estava ausente do trabalho. Então a Hannah e a Julie resolvem fazer uma denúncia de desaparecimento. E a Julie ela acaba conseguindo fazer o login nas contas das redes sociais da Daniela no computador dela, já que a Daniela tinha deixado salvo as senhas no computador. Dessa forma, ela vê as ligações que o Denson tinha feito para a Daniela através do Facebook na noite em que ela desapareceu. E ela encontra também 2 áudios
que parecia que tinham sido enviados por engano do Denson para Daniela. Nos áudios era possível ouvir a voz de um homem e de uma mulher, mas não dava para entender muito bem qual era o contexto, já que eram 2 áudios desconexos. Por essa razão, parecia que tinham sido enviados por engano. Algumas pessoas acreditam que a voz da mulher no áudio era a voz da Daniela e que ela parecia estar intoxicada, como se ela tivesse sido dopada. A Julie, ela entra em contato com a polícia para contar sobre isso. Então, os investigadores eles pedem para que ela não entre mais nas redes sociais da Daniela, para não comprometer possíveis evidências que podiam ter ali nas redes sociais. A Julie também questiona os investigadores sobre imagens de câmeras de segurança dos locais em que a Daniela esteve. Porém, os policiais disseram que não havia nenhuma imagem das câmeras de segurança. Porém, mais tarde, a Julie viu em um noticiário imagens do posto de combustível que mostravam um carro estacionando no local às 23h05. E alguns segundos depois chegava um segundo carro que também parava ali no mesmo posto de combustível. Só que as imagens desse vídeo não eram de boa qualidade e estava muito escuro no local. Como eu mencionei antes, o posto de combustível ele estava fechado nesse horário. Então não era possível ver muito bem, não era possível ver as pessoas que estavam no carro e nem mesmo identificar com precisão os modelos dos carros. Pouco depois, o segundo carro sai e então chega um terceiro carro, mas por conta das imagens não dava para ter certeza se era o segundo carro que havia retornado ou se era de fato um terceiro carro que tinha chegado ao local. E o último local que o GPS do carro da Daniela tinha dado a localização era esse posto de combustível, no horário das 23h07, o que significava que possivelmente o GPS tinha sido desconectado ou desligado nesse local, propositalmente ou por acidente. A polícia faz uma busca no apartamento da Daniela, mas eles não encontram nada de relevante. Os pertences dela ainda estavam lá, como carregador de celular, maquiagem e outros itens pessoais. E o Tyler, ele acaba sendo liberado e ele ainda morava com a Daniela, então ele vai até o apartamento. Porém, ele não consegue pagar o aluguel do apartamento, então ele acaba sendo despejado. E a Julie, a mãe do Tyler, ela vai buscar as coisas da Daniela e ela, junto com o Tyler, verificam todos os pertences da Daniela, tentando encontrar ali alguma pista, alguma coisa que desse indicação de onde ela poderia estar. Mas eles não encontram nenhuma pista. E não havia nenhum indicativo de que a Daniela queria fugir ou talvez recomeçar a vida em outro lugar. Apesar das dificuldades, ela parecia bastante motivada e esperançosa quanto ao futuro. Como eu falei, ela era uma mãe muito dedicada à Cora, que ela tinha diversos planos, inclusive ela tinha acabado de realizar uma das metas dela, que era comprar um carro. Os meses foram passando e não havia nenhum sinal da Daniela. E a investigação parecia não avançar. Todas as pessoas que estavam com a Daniela naquela noite que ela desapareceu foram interrogados, porém nenhum deles foi considerado como suspeito. Algumas teorias foram surgindo, como a possibilidade dela ter jogado o carro em um rio para tirar a própria vida, ou mesmo ter ido para um outro local para recomeçar a vida. Algumas pessoas também acreditavam que ela podia ter sido vítima do tráfico humano, porém não haviam evidências para nenhuma dessas teorias. Ao se dar conta de que a filha só tinha a ele agora, o Tyler deixa de utilizar aquela substância que ele era viciado e ele se concentra em conseguir um emprego para poder sustentar e garantir uma vida melhor para a filha. No final de abril de 2019, uma equipe de mergulho estava fazendo um treinamento em uma baía em Saraland, no Alabama, e eles acabam encontrando um carro e dentro do carro havia um corpo que foi identificado como sendo da Daniela. Essa baía ficava a cerca de 27 quilômetros de distância daquele posto de combustível onde o GPS do carro tinha indicado a localização do carro pela última vez. E não haviam indicativos no carro de que ela tinha sofrido algum acidente de trânsito, o que indicaria que ela podia ter caído acidentalmente na baía. E a autópsia também não mostrou sinais de trauma, o que fez com que os investigadores concluíssem o caso como se a Daniela tivesse caído com o carro dentro da baía acidentalmente. Porém, por conta da decomposição do corpo, não foi possível confirmar a causa da morte. Entretanto, essa conclusão foi muito questionada pelo Tyler, pela Julie e pelos amigos da Daniela.
já que esse local não era um caminho que a Daniela iria passar naquela noite e nem um local que ela costumava passar. Essa baía ela ficava em outra cidade. E esse local onde o carro foi encontrado, essa baía, era bastante movimentada, tinham pescadores no local e haviam ocorrido diversas atividades nos últimos meses nessa baía. E não era um local muito profundo, então era bem estranho que o carro não tivesse sido encontrado antes. Junto a isso, não haviam sinais de que o carro estava mergulhado em água por muito tempo. Just a numbing realization that she's really gone. You know, as much as I knew, you know, that was just, it was numbing. Apesar dos esforços da Julie, da Hannah, do Tyler e de todos os conhecidos da Daniela, a investigação do caso da Daniela não foi reaberta e esse caso permanece um mistério. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo.